Meus amigos, cada dia uma derrota diferente para o mito. Dessa vez ele reconheceu que não será candidato em 2026, mas como sempre faz, espalhou uma mentira sobre o seu futuro. Diz que irá indicar a companheira Michele Bolsonaro para poder ela ser candidata à presidência da República, porque ela está indo muito bem em pesquisas da Paraná Pesquisas, e que caso ela seja eleita, ela irá indicá-lo para o cargo de ministro da Casa Civil. Isso mostra como é que o Bolsonaro é fã do Lula, já que ele tenta copiar o Lula em tudo. Tenta copiar o Lula na história ali de que ele estaria sendo perseguido, como aconteceu com o Lula na Lava Jato, só que ele esquece de citar aqui na Lava Jato, além de ter a perseguição, ficou comprovada essa perseguição, tanto que o juiz, que inclusive ajudou o Bolsonaro em 2018, se tornou ministro dele já em 2018, mas tomou posse somente em 2019, mas foi escolhido no primeiro dia pós-eleição em 2018, e que inclusive em 2021 foi considerado parcial por conta da materialidade que se constituiu, não só envolvendo ele, como envolvendo também o procurador à época que combinava coisas com ele, e que depois a gente conseguiu encontrar tanto o Dallagnol quanto o Moro abraçadinhos com o Bolsonaro. Só que como bom mentiroso que Bolsonaro é, ele já voltou atrás. E ontem viralizou também nas redes sociais um material onde ele atacava o próprio filho Eduardo, e agora ele volta atrás do filho Eduardo, mas defende o Flávio e critica a própria companheira, mas defende a companheira. Bora falar um pouco mais sobre isso agora, porque Bolsonaro, além de mentiroso, é o fã número 1 do presidente Lula. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, não é novidade para ninguém que o Bolsonaro está tentando copiar a narrativa que envolveu o presidente Lula. A diferença é que no caso do presidente Lula, a narrativa não foi construída meramente porque o Lula foi perseguido, mas sim porque se conseguiu materialidade da tal perseguição, que a gente sabe hoje que foi comprovada e confirmada. Tanto que o magistrado, que inclusive prendeu o Lula para impedir que ele concorresse com o Bolsonaro, virou ministro do Bolsonaro. E hoje, inclusive, a gente tem uma condenação contra ele que foi considerado em 2021 parcial pelo Supremo Tribunal Federal. No caso do Lula também, ainda em 2016, o professor da Universidade de Harvard, o sul-africano John Comaroff, trouxe talvez a primeira vez a viralização no Brasil o termo lawfare. E quem vai corrigir aqui a pronúncia da palavra, lembrem, eu não sou americano, eu não sou estadunidense, né, porque também vão corrigir que eu não posso falar americano, eu não sou britânico, eu não falo inglês, então eu não tenho a obrigação de fazer a pronúncia correta, tá? Lawfare, lawfare, como vocês quiserem entender, não tem problema, o que importa é a mensagem chegar a quem precisa chegar, tá? Muita gente fica mais preocupada em corrigir a minha fala do que pegar a mensagem e a gente fica batendo cabeça pelo básico. Olha o tempo que eu tô falando isso aqui no vídeo, por exemplo. E aí, a partir dessa época, em 2016, a gente começou a ouvir de forma mais massiva no Brasil o termo lawfare, que é quando o indivíduo utiliza recursos jurídicos para obter resultados políticos. Já em 2016, John Comaroff falava que o Moro era o juiz parcial e que estava claro que o Lula nunca tinha sido presumido inocente. Até porque, mesmo sem nenhum tipo de prova contra o Lula estava tendo ali as suas condenações, os passo a passo seguidos ali, ponto a ponto, mesmo nada comprovado contra o Lula. A gente já sabe hoje que isso aconteceu, e aí o Bolsonaro, inclusive, hoje tenta copiar o Lula, dizendo que ele é perseguido, que existe uma perseguição contra ele, que se ele não participar da eleição em 2026 não tem democracia, e que se a mulher dele vencer a eleição, vai indicar ele para o cargo de ministro da Casa Civil, como aconteceu quando a Dilma indicou o Lula para ministro da Casa Civil, e o ministro Gilmar Mendes, inclusive, revogou a posse do presidente Lula, que naquela época não tinha nenhum impeditivo, lembrem vocês, para se tornar ministro da Casa Civil. Se disse na época, né, que o Lula tinha se tornado ministro da Casa Civil para não ser preso, para ter imunidade, para ter a chamada o foro de prerrogativa, né, a prerrogativa de função, o foro privilegiado. O ministro Gilmar Mendes, inclusive, já deu declarações recentes dizendo que se fosse hoje, talvez ele não teria barrado a posse do presidente Lula, para vocês verem como é que aquele momento foi conturbado na história brasileira. E aí, uma entrevista que o Bolsonaro deu para a CNN Brasil, ele disse o seguinte: Bolsonaro fala em Michele candidata e plano de assumir Casa Civil. Em entrevista à CNN, ex-presidente admitiu a possibilidade de colocar a esposa como cabeça de chapa nas eleições de 2026, já que ele está inelegível. Ou seja, ele, além de ser fã do Lula, reconhece que não estará na eleição de 2026 e que é só uma bravata, só uma gritaria essa história de que, olha, eu sou o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, tá ok? Ele sabe que não estará no pleito eleitoral de 2026, pelo menos não como candidato, e talvez nem como agente de campanha, porque estará no xilindró provavelmente. Vi na pesquisa Paraná Pesquisas que ela está na margem de erro do Lula.
esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela. Não tem um problema, seria também um bom nome com chances de chegar, obviamente, ela me colocando como ministro da Casa Civil, pode ser. Ela não vai ser candidata à presidência, não vai colocar você em ministro da Casa Civil, primeiro porque você estará inelegível, não poderá ocupar esse cargo. Segundo, estará preso, pelo que tudo leva a crer. E tem este material aqui que eu publiquei para vocês ontem também, onde o Bolsonaro criticava o próprio filho. Tá aqui, ó, o erro de Bolsonaro para a posse de Trump. Quando o Eduardo Bolsonaro abria a boca para dizer que ele seria o plano B, no caso de o pai não poder ser candidato, ele mesmo vem a público e falou que ele era o plano A, B e C do PL. Cortou o filho. Só que percebendo a repercussão da entrevista que ele deu, falando da possibilidade da Michelle ser a candidata do PL 2026 e vendo que a companheira poderia ter algum tipo de projeção, e o que é engraçado, inclusive, que eles só ganham as pesquisas no Paraná Pesquisas, né? Nenhum instituto sério eles conseguem ter melhores resultados. Eles só têm resultados que, segundo eles, são significativos dentro da Paraná Pesquisas. Quando vai para qualquer instituto que você tem o mínimo de credibilidade, eles ficam distantes ali do presidente Lula. E na última pesquisa, inclusive, que eles fizeram, eles colocaram, concorrendo com Lula, tá? Gustavo Lima, Tarcísio, Ronaldo Caiado, Bolsonaro, Michele Bolsonaro, e mesmo assim o Lula ainda vencia de todos eles. Todos esses indivíduos na direita ali concorrendo contra o Lula na pesquisa, e Lula vencia de todos eles. Essa outra pesquisa eu não vi, mas a última que eu vi foi essa. Mesmo com todo mundo lá, aparecia ali o Lula vencendo de todos eles. E em todos os cenários que a gente tem, inclusive de pesquisa também, tanto o Lula quanto o Haddad vence qualquer candidato que está concorrendo. Seja Tarcísio, seja a Michele, seja o Zema, seja ali o Bolsonaro, seja o Tarcísio, ele vence todo mundo. E aí, como eu disse, percebendo a repercussão que deu e gerada a possibilidade de a Michelle ter mais projeção do que ele queria, ele já recuou, né? Ele disse o seguinte: Bolsonaro recua sobre Michelle como um nome à presidência e coloca filho como opção ao Planalto. Olha o que ele diz aqui, ó. Ao Portal Metrópole ele diz o seguinte: não tem nada negociado, nada conversado sobre a Michelle na presidência, né? Ela vem candidata ao Senado aqui em Brasília. Se tivesse que botar alguém da família, seria o Flávio ou o Eduardo. Em todos os três casos, Bolsonaro ponderou que são possíveis candidatos ao Senado na próxima eleição. Lembrando, né? Exatamente, Eduardo Bolsonaro, candidato ao Senado por São Paulo, Flávio, candidato à reeleição pelo Rio de Janeiro, e a Michelle Maria Emenda, candidata ao Senado pelo Distrito Federal. O que é engraçado é que eles fazem questão de chamar o eleitor de otário. Esse bando de canalha, bandido, nunca bateu um prego e um martelo em lugar nenhum. Reclamam do Estado, defendem o liberalismo e a meritocracia, mas basta qualquer vagabundo que faz parte do entorno deles ali completar a idade mínima para concorrer ao cargo público, que ou é indicado a algum cargo público ou vai concorrer a algum cargo público. No caso, por exemplo, da primeira filha da Michelle Bolsonaro, a senhora Letícia Firmo, tá com a mamatinha no Estado. O namorado dela tá com a mamatinha no Estado. O filho do Bolsonaro tá com a mamatinha também lá em BC, né, em Balneário Camboriú. O Eduardo tinha a mamata no PTB, na época do Roberto Jefferson, inclusive viralizou na época das redes sociais o material que em uma entrevista foi perguntado ali a ele o que é que ele fazia em 2020, 2001, se não me falha a memória, quando ele tinha lá o carguinho no PTB, não sei se era 2001 exatamente, mas era no início dos anos 2000. E ele não sabia dizer porque ele não trabalhava, assim como o próprio Flávio, que também tinha um cargo comissionado dentro do PTB, mas não trabalhava. O clã Bolsonaro e vagabundagem, bandidagem, canalhada, roubalheira, são sinônimos. São sinônimos. E o que o Bolsonaro está percebendo com o passar do tempo é que a realidade dele será muito distinta daquilo que ele fala. Por isso que ele chora toda vez que ele tem oportunidade. Por isso que ele implora por direitos humanos agora. Que inclusive ele dizia que direitos humanos para humanos direitos, tá ok? E aí agora que ele está percebendo que vai pro Xilindró, ele quer defender direitos humanos. Aí eu vou repetir o que ele mesmo falou. Não quer estar lá, não mata, não rouba, tá ok? Então, não quer estar lá na prisão, querido? Não mata, não rouba. Não era você quem dizia isso? E eu ainda faria o seguinte, se eu fosse as autoridades jurídicas brasileiras. Segundo Bolsonaro, a melhor coisa que tem no Maranhão é o presídio de Pedrinhas, porque lá bandido não tem vez, não se cria. Eu jogaria ele lá, para ele realizar o sonho dele, né, de ver presencialmente como é bom o presídio de Pedrinhas. Porque falar, até papagaio fala, mas na hora que a coisa começa a apertar e que as coisas se complicam, né? A gente consegue perceber que o fã do Lula e o hater da própria família, o amante do poder e chefe da roubalheira Bolsonaro se desespera. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva aqui no nosso canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei para vocês está aqui no comentário fixado e como eu sempre digo no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errado a coisa certa
do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.